Arábia, um vasto deserto adornado com exuberantes oásis. Esta feliz Arábia, como a chamavam os antigos romanos, era habitada por algumas tribos beduínas que viviam de seus rebanhos e do comércio de caravanas. Situada na encruzilhada das rotas comerciais da Índia para a África e o Oeste, a Península Arábica também era uma terra de marinheiros. A seda da Índia, pimenta da costa de Malabar, noz moscada das Ilhas Molucas. A maioria dos tesouros que transitavam pela península vinha de países distantes, com uma exceção, o incenso. Veio da parte sul da Arábia, e desde as primeiras dinastias do Antigo Egito, era uma mercadoria preciosa para rituais sagrados. A descoberta e a subsequente exploração do petróleo, na década de 1950, desestabilizaram totalmente o equilíbrio econômico que existia desde o alvorecer dos tempos. Em apenas alguns anos, cidades extravagantes e expansivas surgiram das areias do deserto. Os beduínos abandonaram suas tendas e seu modo de vida nômade. Agora, eles usam veículos com ar-condicionado para se locomover. Hoje, turistas vêm de todo o mundo para admirar a arquitetura extravagante do Bahrein e dos Emirados Árabes, de Abu Dhabi e Dubai. A Sultanato de Omã, enriquecido pela receita do petróleo e que ocupa as tradicionais terras produtoras de incenso, está agora firmemente comprometido com o progresso, sem, no entanto, abandonar as antigas tradições, que moldaram sua história. O comércio de Omã sempre teve muito a ver com o mar. Se você está em Omã, você viu que temos 1.700 quilômetros de costa que se estendem de Musandam, bem ao norte, até o sul, na parte mais distante, e o mar dominou nossas vidas. E sempre fomos comerciantes do mar. E então temos as montanhas Hajar, que isolam Omã quase de nossos vizinhos na península. Assim, o mar desempenhou um papel bastante importante, muito mais do que as rotas de caravanas. De acordo com a lenda, Omã, o único país da Península Arábica que se debruça tanto sobre o Golfo Pérsico quanto sobre o Oceano Índico, foi o berço do intrépido marinheiro Sindbad, o marinheiro. Esse personagem mítico dos contos das Mil e Uma Noites foi realmente inspirado pelos comerciantes marítimos omanitas, que foram mestres do Oceano Índico por séculos. Que prova melhor do que o fato de que foi um omanense, Ahmad bin Majid, quem guiou Vasco da Gama da África para a Índia, em sua viagem histórica, em 1497. Por respeito à tradição, chegamos ao porto de Muscat, pelo mar. A partir da capital do sultanato, viajaremos pelo país de norte a sul para descobrir a dupla história do país, a saga dos marinheiros e comerciantes, e a história da raiz do incenso, que começou nos portos de Dhofar e a partir daí se espalhou por todo o mundo. Começamos nossa jornada na rota centenária de Muscat a Nizwa, a antiga capital do sultanato. O país, que foi uma colônia britânica, sempre foi composto por duas partes, até 1970, na véspera da independência. Muscat e Omã ainda eram referidos como duas entidades separadas.
Muscat representava o país exterior, a terra dos marinheiros, a capital de um império que se estendia até a África Oriental. Omã era o país interior, a terra dos beduínos e imames, que estavam continuamente em conflito com o sultanato de Muscat pelo controle do país. Seguindo um leito de rio seco, o Wadi Sumail através das montanhas Hajar, fazemos nosso caminho para Nizwa. Amanhã é o grande dia do mercado. Como toda semana, a praça central de Nizwa se transformará em um enorme mercado de gado. Criadores de gado vêm de todos os lugares para leiloar suas cabras e ovelhas. Nizwa ocupa uma posição estratégica e sempre controlou as principais rotas comerciais que cruzam o país. Dizem que Marco Polo parou aqui. Ibn Battuta, o grande viajante e geógrafo marroquino, que aqui permaneceu em 1350, deu esta descrição da cidade. Esta cidade está ao pé de uma montanha e é cercada por jardins e rios. Possui um suque muito bonito e bem cuidado. As mesquitas são espaçosas e muito limpas, e as tribos estão sempre em guerra umas com as outras. A descrição ainda é bastante precisa. Apenas o forte, o orgulho e a alegria de Nizwa está ausente, pois não foi construído até o final do século XVII para celebrar a partida dos portugueses de Muscat. Tudo bem, tudo bem. Está tudo tranquilo e em ordem, sem problemas ou preocupações. Tudo está realmente bem, sem nenhuma dúvida ou incerteza. A situação é calma e serena, e não há nada que cause preocupação ou estresse. Tudo está absolutamente em paz e harmonia. Nizwa foi uma vez a capital do país. É por isso que é uma cidade importante. Foi escolhida como capital devido à sua posição estratégica. Nizwa, no centro do país, é o elo entre as regiões oriental e ocidental. As montanhas circundantes formam uma espécie de barreira natural. Por fim, foi escolhida como capital, porque possui abundantes fontes de água. O sul nativo de Omã tem muitas cidadelas e habitações fortificadas, além de mais de 500 fortes. Muitos deles têm uma importância histórica, e alguns, como Nizwa, são famosos. Também existem as torres. Elas foram construídas no topo das montanhas, e você pode encontrá-las desde Muscat até o interior do país. Essas torres, usadas comunicar entre as regiões, usando disparos de rifle, um número diferente de disparos seria efetuado. O suque de Nizwa é um dos mais antigos em Omã. Em um momento, os arcos de pedra e as vigas sobre os corredores estavam prestes a desabar. Todo o suque foi reformado em 1944. Apenas um pequeno canto permaneceu em seu estado original, com poucos dezenas de metros de comprimento, mas um enorme salto no tempo. Não há mais fabricantes de armas, ou joalheiros, ou fabricantes de celas. Existem apenas algumas pequenas lojas exibindo uma confusão de especiarias, incenso, doces e todo tipo de utensílios. Observando os rostos dos vendedores, não podemos deixar de pensar que o souk que Ibn Battuta visitou há quase 700 anos não poderia ser muito diferente. Olá!
Deixamos o exuberante pomar de palmeiras de Nizwa e seguimos pela rota em direção sudeste, na direção do deserto de Wahiba. À medida que os quilômetros passam, deixamos as montanhas e os pomares de palmeiras de Nizwa para trás. E entramos em uma vasta planície desértica. A única vegetação aqui é arbustos magros crescendo aqui e ali. Mursalan, nosso guia, é de Muscat. Foi ideia dele nos levar ao deserto de Wahiba para aproveitar o pôr do sol. Ele adora compartilhar com os outros as muitas paisagens diferentes e a luz que seu país tem a oferecer. Em breve, deixamos a estrada asfaltada e reta para a areia e uma trilha que nos levará ao coração do deserto de Wahiba. O que você está fazendo? Precisamos deixar sair um pouco de ar para amolecer os pneus. Eles vão ter uma melhor aderência, especialmente na areia. Não serve com pneus duros. Como é possível? 5 minutos atrás estávamos na montanha. Agora estamos no deserto. Bem, mudamos de região. Deixamos a região montanhosa. E estamos perto do mar. E se você atravessar o deserto, boa distância de 60 quilômetros, chegará ao Oceano Índico. Esse é verdadeiramente um dos mistérios e fascinantes de Omã. Há a variedade entre montanha, deserto e mar. Você pode ver os três no mesmo dia. Passamos a noite em uma pequena vila de tendas para viajantes que cruzam o deserto. Estamos prontos e preparados para pegar a estrada bem cedo, para evitar o calor escaldante. Bom dia, Mursalan. Você está preparando o itinerário de hoje? Sim. Temos que planejar as coisas pela manhã antes de partir para o passeio do dia. Neste momento, estamos no deserto de Wahiba. Vamos sair do deserto de Wahiba. Estamos a quase 40 quilômetros da rodovia nacional. E a partir daí, iremos direto para o Wadi Bani Khalid. O que é um wadi? O Wadi Bani Khalid é uma espécie de enorme piscina, como uma piscina natural cercada por um pomar de palmeiras com tamareiras. Existem corredores com cerca de 1 quilômetro de largura separando esta série de dunas. Se você não se desviar deles, eles podem levá-lo diretamente através do deserto de Wahiba, que mede 200 quilômetros de norte a sul e 80 quilômetros de leste a oeste. Um deserto único, composto em parte por areia trazida pelos ventos desde a costa do Oceano Índico.
O deserto de Huaíba recebe seu nome de uma tribo beduína que se estabeleceu na região. Ainda existem de 2 a 3 mil deles vivendo neste deserto. Os beduínos são seminômades e migram, de acordo com a estação e as necessidades de água e comida de seu gado. Eles vivem em abrigos improvisados feitos de ramos de acácia, chapas de ferro ondulado e outros materiais recuperados. Sim. Em que época do ano você vem aqui? Todos nós viemos aqui no inverno. Vocês todos vêm. Sim, a família toda. Quais são suas atividades aqui? Bem, na verdade, não há muitas atividades aqui, além de cuidar do gado. Você conseguiria imaginar viver eventualmente em um só lugar e não viajar? Eu não entendo o que você quer dizer. Em apenas uma casa. Oh, não, fora de questão. Nós vivemos parte do tempo em uma casa de pedra e parte do tempo aqui. Nunca poderíamos viver em um só lugar. 1, 2, 3. Mais uma vez pegamos a trilha que atravessa o deserto de Huaíba e seguimos em direção ao Wadi Bani Khalid. Mussalem não parou de nos contar como é bonito lá. Após dirigir por algumas horas através de um deserto cheio de pedras, chegamos a um vale cercado por montanhas áridas. Então, de repente, ao contornar uma curva, nos deparamos com o Wadi Bani Khalid, um jardim do Éden, que apareceu do nada. A água que desce para o Wadi é coletada ao pé das montanhas e armazenada em grandes poços naturais. Este sistema de irrigação, composto por falajas, canais feitos pelo homem, tem 2.500 anos e foi introduzido na Arábia pelos persas. O uso desta água, a fonte da vida, é regulamentado por leis ancestrais que todos os agricultores do Wadi Bani Khalid respeitam. Quantos de vocês? Vale. Nas segundas-feiras, a água está disponível das 3 da manhã às 6 da tarde. Nas terças-feiras, é das 3 da manhã às 8 da manhã. Às quintas-feiras, das 2 às 5 da manhã, a água pertence a todos, mas nos reorganizamos para usá-la. Cada família tem seus direitos à água, mas eles precisam exercê-los em grupos compostos por 4 a 5 famílias. A água não pode ser destinada a um indivíduo, ela deve ser compartilhada com um grupo. E quando o pai morre, seus filhos herdam os direitos à água, e se eles morrerem, são os netos que herdam. Segue-se o novo valor na hierarquia.
de Nisva e das montanhas Hajar até o deserto de Wahiba. Viajamos pelo interior do país, o país beduíno de Omã. Agora que estamos de volta em Mascate, vamos dar uma olhada no país exterior, a terra de marinheiros e comerciantes marítimos. Omã sempre foi uma nação de navegação, mas eu acho que você pode dividi-la em duas partes. O comércio medieval era muito mais voltado para o subcontinente indiano e para a China, e havia um pesquisador irlandês que escreveu um livro. Tenho certeza de que você já ouviu falar, chamado A Viagem de Simbad, que explica as rotas comerciais para a China, e então a segunda fase é muito mais recente. Por recente quero dizer 4 ou 500 anos. Quando os portugueses chegaram a Omã e colonizaram parte da faixa costeira de Omã para controlar suas rotas comerciais para a Índia, dessa presença dos portugueses surgiu a dinastia Al-Said, que governa Omã há quase 250 anos, pois o fundador dessa dinastia veio para derrotar os portugueses aqui e começou o Império Marítimo, se assim preferir. A partir de 1652, os omanenses começaram a retomar a maior parte das possessões portuguesas na África, Mogadíscio, Mombaça e Zanzibar. Ao fazer isso, eles estavam apenas reestabelecendo sua influência, que já existia na região desde o século VII ou VIII. Quando os omanenses começaram a fazer paradas em todos os portos ao longo da costa da África Oriental, desta vez, os omanenses permaneceriam na região por vários séculos. Zanzibar, tomado dos portugueses em 1652, tornou-se até a capital do sultanato de Zanzibar, Mascate e Omã, no meio do século XIX. Após a morte do sultão Said em 1856, o império foi dividido. Um dos filhos do sultão herdou Zanzibar e seus descendentes permaneceram no poder lá até 1964. Pode-se ver a mistura de África e Arábia nos rostos dos habitantes de Zanzibar. E os daus que continuam a navegar pela costa até Mombaça e Dar es Salaam são os mesmos que os omanenses usavam nos golfos Pérsico e Arábico até algumas décadas atrás. Por 2 séculos, os navegadores omanenses tiveram um papel importante nas relações comerciais entre a África e a Arábia. A única mancha na imagem era o vergonhoso comércio de escravos, e a ilha de Zanzibar era seu principal centro. Saímos de Mascate e seguimos costa sul em direção sul. Este pequeno porto, adormecido em sua lagoa, desempenhou um papel importante nas relações entre Omã, a África Oriental e a Índia. Ahmad bin Majid, o grande navegador que, na verdade, guiou Vasco da Gama até a porta da Índia, era de Sur. O ritmo dos ventos monsônicos no Oceano Índico perplexou os portugueses na época, mas não guardava segredos para os navegadores omanenses. O termo monção vem do árabe mausim, que significa estação. Sal, madeira, frutas, peixe seco, todos esses produtos, assim como armas e escravos, eram transportados por daus construídos nos estaleiros de barcos. Com sua ampla boca, calado raso e grandes velas latinas, os daus, também chamados de bagalas ou ganjas, de acordo com seu tamanho, foram mestres do Oceano Índico, até a chegada dos vapores ingleses no início do século XX. Rashid, agora com 80 anos, começou como um simples marinheiro. Ele então começou a equipar seus próprios barcos e, eventualmente, ficou rico. Toda a sua vida foi passada no mar, navegando de Omã para a Índia e a África. E Mohammed Tamer, na época em que eu navegava, nós transportávamos tâmaras. Nós as enviávamos para a Índia ou para Aden ou Iêmen.
Fazíamos paradas tanto na viagem de ida quanto na viagem de volta. Em outras viagens, íamos para Karachi, Bombaim e até Calicut. Viajávamos por 6 meses do ano, ir até lá e depois eu vou, sentar e tocar. Enquanto usávamos barcos à vela, a duração da viagem dependia do vento. Nunca sabíamos quanto tempo iríamos ficar no mar. Eu não sei. Estou um pouco confuso. Uma viagem para Aden, que não é muito longe, pode levar de 10 a 15 dias. Às vezes carregávamos sal em Aden e depois o levávamos para Mombasa ou Zanzibar. A era dos sambucs, os daus de longa distância que Rashid costumava navegar, agora já se foi. Os carpinteiros nos estaleiros de Sur, renomados por seus talentos, agora foram substituídos por trabalhadores imigrantes indianos. Na Índia, eles preservaram as habilidades tradicionais, necessárias para construir daus. Na aldeia de Alayal, onde Rashid vive, a maioria das antigas habitações pertence a ex-comerciantes marítimos. Eles são um testemunho de uma era de ouro, quando centenas de daus entravam e saíam do porto todos os dias. Os barcos ancorados no porto agora podem ainda parecer com seus predecessores, mas são motorizados e usados principalmente para pesca ao longo da costa. Alguns desses daus pertencem ao neto de Rashid, Ahmed. De certa forma, ele é o herdeiro da tradição familiar. Sempre que tem a chance, o velho capitão desce ao cais para abençoar seu neto antes que ele saia. E aproveite mais uma vez a sensação do vento do oceano em seu rosto. Meu avô me ensinou paciência, perseverança, resistência e, acima de tudo, que você precisa ganhar a vida e que deve lutar por isso. Como, por exemplo, quando você se encontra diante de uma situação difícil, uma tempestade ou outros perigos. Meu sonho era me tornar capitão e fazer como os outros, seguir o mesmo caminho que eles, comandando barcos que navegavam para a África, o Golfo, Iêmen e Somália. Eu adoraria viajar para todos aqueles lugares onde eles atracavam para ver como os marinheiros de antigamente viviam e trabalhavam. O dia está chegando ao fim. A luz do sol poente banha as fachadas das antigas casas dos marinheiros. A maré baixou, deixando os barcos altos e secos na areia, como tantos pássaros feridos. Para Rashid, é um momento de nostalgia e de arrependimentos.
Eu gostaria que meus filhos seguissem meus passos, que vivessem com o mar. Mas, hoje em dia, os jovens estudam, vão para a escola e depois estão livres para escolher outros caminhos. As coisas não são como eram antes, quando você tinha que ir para o mar. Fiz minha primeira viagem quando tinha 10 anos e ficamos fora por 6, 7 meses. Antes de voltar, se meus netos pudessem viver como eu vivi, se Deus quiser, isso seria maravilhoso. Estamos indo para o sul, em direção à província de Dhofar, que se estende do mar de Omã até o Rub al-Khali, o deserto dos desertos. É o antigo reino de Hadramaut, a terra mítica do incenso. Salalah, a capital de Dhofar, é uma cidade bastante sem graça. Uma cidade moderna com avenidas largas demais, que desaparecem na planície rochosa além da borda da cidade. Dhofar é a única região do Golfo que se beneficia das monções. Durante o verão, torrentes de chuva caem sobre a montanha e a vasta planície árida ao redor de Salalah floresce em uma rica pradaria. Entre junho e setembro, milhares de emirados se dirigem a Salalah para escapar do calor escaldante de Dubai e Abu Dhabi e desfrutar do clima fresco de Dhofar. Salalah tem suas costas voltadas para o deserto e enfrenta o mar de Omã. Sua vasta praia de areia, palmeiras e pescadores confere-lhe um aspecto tropical. Eu não sei como fazer isso. A pesca, juntamente com a agricultura, continua sendo a base da economia local. Graças à monção, os estoques de água são abundantes e permitem o cultivo, não apenas de cocos, mas também de outras frutas tropicais como mamões e bananas. Essa abundância é uma bênção do clima, mas não se deve esquecer que por milhares de anos foi o incenso que fez de Dhofar uma das regiões mais ricas da feliz Arábia. Descoberto, em 1952, o sítio arqueológico de Sumuram, a cerca de 50 quilômetros de Salalah, nos dá uma boa ideia de quão importante o incenso era no mundo antigo. Durante a escavação, eles descobriram um templo dedicado a Sin, deus da lua, e uma das principais divindades de Hadramaut, mas a maioria dos edifícios eram armazéns para armazenar incenso dos distantes vales de Dhofar, e as mercadorias que eram importadas em troca dele, fragmentos de cerâmica romana, estátuas indianas. E os objetos descobertos em Sumuram provaram que havia, de fato, comércio entre a costa sul da Arábia e o mundo romano, o Mar Vermelho, a África Oriental e a Índia. Os barcos importavam tecido, trigo e óleo de gergelim em troca de incenso. A Grécia e Roma trouxeram grandes quantidades de incenso para suas cerimônias religiosas. Disse que Nero queimou mais incenso no funeral de sua esposa Poppaea do que toda a Arábia produziu em um ano. Na verdade, não há apenas uma, mas muitas rotas de incenso. Uma das mais antigas era uma rota de caravana que cruzava o deserto até a Mesopotâmia. Outros foram de Sumuram, através de Cana, e depois foram para Alexandria, seja atravessando o deserto árabe ou navegando pelo Mar Vermelho. As últimas rotas conhecidas eram dos portos de Dhofar pelo mar na direção do Golfo Pérsico, Índia e China.
Durante séculos, os egípcios e os assírios lutaram pelo controle do comércio de incenso. O imperador Augusto até enviou um exército em 24 a.C. para tomar o controle, mas em vão. E então o comércio de incenso lentamente declinou, fundindo-se com o curso da história e as demandas do mundo moderno. As raízes do incenso se desvaneceram nas areias do deserto, desaparecendo da memória dos marinheiros e condutores de caravanas. Para os habitantes de Dhofar, o incenso ainda faz parte de suas vidas. Mesmo que os vendedores do mercado estejam de olho nos turistas, a maior parte de sua clientela é local. Em Salalah, queimar incenso ainda significa uma ocasião especial, festiva e amigável. O old comum te dá o old comum. Essas são as variedades especiais que te mostro. Quantas unidades você tem? Eu tenho o tamanho certo e você tem essas mulheres ou o número? Mas em relação a isso, elas são mais para mulheres. As mulheres da região estão em ótima condição, nossas tradições são muito boas. Usamos incenso em casa todos os dias, começando às 5 horas em toda a casa. É importante para nós, sempre temos em casa, nós o usamos para o humor, em tentativas especiais, ou no incenso. Isso significa algo essencial, presente, certo, e em relação à aparência, ou como perfume, ou para queimar. Até os estrangeiros começaram a se interessar por isso no Golfo. Todos usam incenso, até as crianças, especialmente pessoas de países ocidentais. É muito importante. Este é o Hogre, este é o Kudri, este é o Kudri, este é o Kudri, este é outro tipo de quadri. A qualidade não é tão boa. Todas as variedades vêm de um único tipo de árvore. O incenso é a resina da árvore. Às vezes é branco, outras vezes é mais escuro. Este vem da resina branca, é puro. Em seguida, preparamos os ingredientes para o alimento e os processamos em uma máquina, adicionando-os ao almíscar. Também adicionamos ingredientes aqui, por exemplo, temos ingredientes que complementam os outros. E por último, são os ingredientes que adicionamos aos outros. Nós adicionamos ao incenso, com as fragrâncias. Tradução de Nancy Kankar. E graças a Deus, as raízes do consenso se desvanecem nas águas azuis do Golfo de Omã. Então, para tentar seguir suas trilhas, vamos nos voltar para o interior em direção ao Rubi al-Khali, o deserto dos desertos. Apenas os caravanistas conhecem os segredos de preservar essas grandes águas. Saímos de Salalah e achamos um homem das montanhas Dhofar liderando seu rebanho de camelos, como tem feito por gerações. Quer dizer, nós viemos da cidade. E às vezes vamos para as armas. Às vezes descemos e outras vezes vamos para o oeste seguindo essas pastagens. Mas aqui é o melhor lugar para conseguir armas. Especialmente no último ano pode haver 100, 150 ou 200 camelos em cada cidade. Significa tudo. Até 200 camelos. Você vê agora e se dirige a esta terra à noite e de manhã. Você vê e de manhã. Você vê e de manhã. Esses planos sempre foram usados para camelos.
Mas agora, as cidades estão ganhando espaço. O plano de tudo. É verdade que agora temos mais felicidade. E vivemos melhor, graças a Deus. No entanto, nas áreas médias há mais de 3 pessoas dessa comunidade. Ou 30, pelo menos mais de 3 pessoas dessa comunidade. Ou 30, até a terceira. Ou até a 30ª. As pessoas aqui continuam a viver como viviam antes. 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 Continuamos nossa rota para o interior de Dhofar, em direção ao Vale Wadi Doka, um local histórico de produção de incenso, que foi preservado graças à Unesco. Nosso guia sugere que pegamos um de seus amigos no caminho, um colhedor de incenso, que mora bem perto do Wadi Doka. A paz esteja com você. A paz esteja com você. Como você está? 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 Para onde? Estamos indo. Ali. Acabamos de entrar na estrada que vai para Wadi Doka. Vamos ver as árvores de incenso. Espero que consigamos fazer um bom corte, de verdade. Existem árvores de incenso muito antigas lá. Com certeza. Estão lá há milhares de anos. É uma visão muito rara que você só pode ver em Dhofar, esta província de Omã. Um fato raro na província de Gafar, em Omã, que é a província de Gafar. Quem não faça isso? Esta pequena árvore arbustiva é uma boswellia sacra, a árvore do incenso. Ela cresce apenas na região de Dhofar, no Iêmen, e na Eritreia, no chifre da África. É uma árvore rara cuja resina costumava valer seu peso em ouro. Para Ali, essas árvores que têm várias centenas de anos são sagradas. Ele cuida delas com extremo zelo, às vezes passando horas apenas limpando-as. Ele remove a casca externa seca que impede a árvore de respirar, permitindo assim que uma nova casca se forme. A nova casca é mais fina, o que facilitará o corte e permitirá que a resina flua mais livremente. Shagil al-Uban. Não apenas de manhã. Nós viemos uma vez por semana. Fazemos os cortes. Depois deixamos por 6 a 7 dias. Uma vez que a resina endurece na cama, voltamos para colher o incenso. Uma árvore como esta pode produzir de 3 a 4 litros. O que significa 3, 4 ou 5 quilos de incenso. Voltamos para colher o incenso. Uma árvore como esta pode produzir de 3 a 4 litros, o que significa de 3 a 4 ou 5 quilos de incenso. Quando cortamos a essa altura, a seiva desce e se acumula.
A melhor variedade é o incenso Hugri, que se parece com uma pérola. É brilhante como uma pérola. É o tipo que se encontra no deserto. Como é puro, você pode dissolvê-lo em água e usá-lo como medicamento para problemas estomacais. É bom para eliminar gases. O melhor momento para a colheita é quando está quente, porque quanto mais quente estiver, mais incenso a árvore produz. Voilà, Blanc. A árvore de olíbano é muito importante para mim. É uma árvore rara e especial que nos permite ganhar a vida. Significa muito para mim. É como um tesouro, mas este tesouro não é só meu, pertence a todos. É uma árvore sagrada. Você não tem o direito de vir aqui e fazer um corte descuidado. Você não tem o direito de danificar esta árvore. Você precisa ter a experiência certa para fazer um corte, e se você fizer isso errado, machuca a árvore, e isso é realmente uma pena. Pela última vez, pegamos a estrada e seguimos em direção ao Rub al-Khali, o bar. As riquezas de Dhofar eram baseadas no comércio de olíbano. Ao longo das rotas das caravanas, havia caravanserais e cidades de apoio. A cidade de Ubar não era uma parada comum, era uma oásis. E o último ponto de abastecimento antes da longa travessia pelo deserto. Arqueólogos têm tentado localizar Ubar há décadas. Então, em 1984, um fenômeno curioso apareceu em fotografias infravermelhas, tiradas por um satélite americano. Antigos trilhos de camelos apareceram muito claramente. Depois desapareceram sob enormes dunas de areia, apenas para reaparecer misteriosamente do outro lado, sob as dunas. Estava a antiga cidade de Ubar. Nos últimos anos, a cidade fantasma voltou a ganhar vida, graças a algumas famílias beduínas que se estabeleceram aqui. As escavações arqueológicas realizadas no início da década de 1990 revelaram as ruínas das muralhas da cidade e 8 torres. Portanto, Ubar não era apenas uma lenda. De acordo com os especialistas, a antiga cidade de Ubar data de 7.000 anos. Por mais de 1.000 anos, como havia uma cratera na montanha, e essa cratera continha água, uma vez que Ubar foi destruída, este lugar passou a ser conhecido pelo poço chamado Ash. Chussar. Assim, as caravanas paravam aqui, e os camelos bebiam, antes de atravessar o deserto. Na era de ouro das raízes do olíbano, dizia-se que 1 quilo de olíbano valia 1 quilo de ouro. As caravanas carregavam incenso aqui em Ubar e, em seguida, partiam pelo deserto em direções diferentes. Se o como o sub, sim, qualquer, o curto. Esta região permaneceu bem conhecida, graças ao comércio de incenso. A razão Durante séculos, as rotas de olíbano que cruzavam as areias do deserto eram a inveja das diferentes nações da antiguidade. Agora, a Península Arábica extrai sua riqueza do petróleo
Embora este ouro negro seja o novo tesouro da feliz Arábia, ele nunca despertará a mesma paixão e entusiasmo que aquela resina milagrosa transportada pelas antigas caravanas. As raízes do ouro negro e seus oleodutos podem muito bem cruzar o deserto, mas nunca substituirão as raízes míticas do Olíbano na imaginação do viajante. Obrigado. Obrigado.